eu o ouvi tocando a primeira vez pessoalmente, foi em um hotel pequeno no Flamengo, que era, nem me lembro mais, eu devo ter escrito em algum lugar, porque sempre eu escrevi, mas eu não estou achando. E ele estava tocando à noite, quando eu cheguei, com meu tio Baldo, que estava indo para lá, foi para visitar o meu tio, né, ver o meu tio à noite, é que eu fui lá, ele e a senhora dele, o Baldo Lobo e Lucinda. O Baldo Lupe, mas ele trocou por... disse, não, ninguém sabe o que é Lupe, acha que é lobo, não é? Então, eu vou trocar, porque fica lobo, todo mundo sabe o que é lobo. Mas o Nelson tocando à noite no piano do hotel, num pianinho armário, e num hotel, mas não tinha mais ninguém, só tínhamos nós. Então, fiquei ouvindo. Depois eu cheguei perto assim, fiz assim, bati, mas não entrando lá no coisa, bati palmas para ele, não entrando no quarto em que ele estava, na sala, sei lá. Mas você veja como é a história toda. Mas aquela até eu me arrepiei na hora que ele faleceu, que os dois faleceram. Porque não tinha ninguém ao meu lado, e eu ouvi lá em São Paulo, Dona Augusta falar comigo e disse, José, toma conta do nosso filho, Dona Yolanda. Que beleza. E a senhora tomou conta mesmo, né? A senhora tomou conta dele, né? Mas aí outra coisa, quando você falou do Nelson, tem coisas interessantes. Ele veio para o Rio, porque disseram, procura Dona Anísia Albino, né? E ele foi procurar, não, a Lúcia, que é a melhor professora de piano, né? Lá no Rio de Janeiro. E ele foi e tocou para ela, ele tocou, e ele saiu da casa dele, foi para onde ela tinha proposto, onde ela dava aula, e ele saiu de lá, e ela gostou muito, né? E disse, você agora eu vou passar você para minha assistente, Anísia Albino, e você pode resolver com ela o que você quiser. E quando chegou a Anísia Albino, disse que ela tinha atitude de rapaz, não sei o quê, chegou assim de mãos na cintura e disse assim, você pode fazer o favor de tocar para mim, porque eu sou assistente da Lúcia Branco, né? E ele disse assim, pois não. E tocou para ele, tocou para ela. E ela disse assim, você toca muito bem piano. Você, eu acho que não precisa de mais nada, não. Ele disse assim, mas sabe como é? Dizem, papai, então, quer que eu venha fazendo os melhores coisas, e acontece que antes tinha vindo também um professor que foi à casa, chamou a casa dele, e o Nelson foi à casa dele tocar piano. E ele ficou assim, quase em cima do Nelson, para ver como ele tocava, né? E o Nelson disse assim,
nem quis ouvi-lo tocar, porque eu dei cada canelada nele. Porque ele chegava e me tocava na perna, eu aí dava de volta. Mas aí eu dava com força para machucar, porque ele não devia entender nada de piano. Ai, olha, coisas cômicas mesmo. Então, eu fiquei me lembrando dessas passagens todas, por isso que eu estou rindo até agora, né? E foi a senhora que apresentou ele para Guiomar Novaes, não foi? Ele fui eu que levei, porque o Nelson disse, conhece a Guiomar? Eu digo, conheço, e muito. Ele disse, eu adoro a Guiomar, eu ouço todo dia um disco dela, eu ouço todo dia, e nunca ouvia pessoalmente. Ela aí, eu disse, telefonei para lá e perguntei se podia levar o Nelson. Claro que pode. Assim eu vou falar bastante com ele. A senhora venha tomar um chá, e um chá aqui comigo, que eu tenho o maior prazer. Nelson também vai ter, e eu vou adorar. Podem ficar quanto tempo quiserem aqui. E foi assim que nós fizemos. Ficamos lá horas, eles dois rindo, falando, tocando juntos, tocando separado, o Nelson só, o Nelson, não é? E eu não tinha nada para fazer. Eu dizia assim, que maravilha, que bom. Mas não podia dizer menos do que isso. Porque era formidável, né? Mas não me lembro o nome do outro professor. Ai, meu Deus. Fontaine, não. Eu vou achar, em algum lugar tem escrito isso. E quando eu achar o que eu escrevi do Nelson anteriormente. Mas eu só sei dizer que, eu acho que foi Fontaine, mas o Nelson era engraçadíssimo, porque quando ele queria as coisas... um dia ele queria ir ao cinema. Eu digo assim, eu não vou ao cinema de tarde, cedo, não. Ele disse assim, a gente vai logo depois do almoço, começa um filme e vamos ver. E é muito bom. E ele disse assim, que filme que você quer ver? Me perguntou. Eu digo, filme tal que eu prefiro assistir outra hora, você vai comigo? Não sei. E ele disse assim, não, é esse mesmo que você quer, então tá ótimo. E vocês iam juntos porque ele estava na sua casa, né? É, mas ele estava sempre lá em casa. Então, e eu que dirigia o automóvel, ele não dirigia naquela época, né? Aí ele disse assim, e ele dirigia muito bem depois, ele dizia que eu tinha um pé muito pesado. Eu digo, eu não sou pianista. Quando é frear, eu freio meu... Disse, não, freia assim. Ai. Mas é por isso que eu ria. Mas o diabo ele me fazia de trouxa. Ele me levava. Porque sempre ele me perguntava, onde é que você quer ir? Eu digo assim, ele brincava muitas vezes, Violanda. Mas porque eu tocava violino. Violanda. Mas ele me levava para onde ele queria no final, porque ele me dava um jeitinho, ele aprontava, ele fazia o que ele queria de mim. Mas ele sempre esteve lá em casa, sempre. São Paulo, Rio, eu ia muito à casa dele porque os pais me convidavam, né? Porque queriam que eu apresentasse aqui, ali, lá, e fui fazendo as apresentações todas, né? Foi a Lúcia Branco que
mandou a Anísio Jobim e ele adorou por causa da atitude. Ele ria. E a Anísio Jobim se tornou tão amiga minha, engraçado, que eu mal conhecia. Nós conhecia, mas nunca nem tinha me preocupado com coisa nenhuma. Ela dizia assim, Yolanda, vamos estudar agora, vamos estudar. Você o violino, eu o piano, vamos estudar o quê? Que ela dizia, eu digo, não, minha filha, esta eu não me meto. Mas era a harpa, o órgão, sei lá, uma coisa dessas mais assim. Eu digo, nada disso. Você fica com o seu piano e eu fico com nada, viu? Prefiro ficar sem nada. Mas tinha que rir. E tudo isso é muito interessante. E o pior de tudo, quando a gente vê no Brasil, a maldade de destruir as coisas, quando aconteceu agora recentemente que quiseram arrebentar o Borba Gato lá em São Paulo, né? Santo Amaro. E, por sorte, pegaram quem fez aquela que deu de propósito na estrada, porque pegaram o número do carro. Ele teve um azar, porque ele agora teve que parar tudo e pagar toda a história. Mas E como a senhora conhecia todas essas artistas no Rio de Janeiro, em São Paulo? Como é que a senhora São conhecia? Paulo, mas em todo lugar, porque eu me comunico muito com todo mundo que é artista. Você não viu os programas que eu estava vendo? Que sempre diz muitos. A senhora Quantos foi no... e quantos, quantos pianistas, quantos violinistas. O Accardo, Barbizet, como é que era ai meu Deus, aquele, todos. Mas o Rodolfo gostava muito de piano, então eram os pianistas, ele atraía. E houve aquela apresentação toda em 3 línguas das apresentações da Mercedes-Benz no Teatro Municipal de São Paulo. Então, era por aí que ia. E a senhora foi no concurso internacional que o Nelson Freire fez? Foi o primeiro internacional no Brasil. A senhora estava lá? Estava lá, claro, quem organizou, quem fez um monte de coisa também fui eu. Olha, tem... A senhora deve ter o programa disso. Eu estava com papel desses ali agora. Deixa eu ver se eu vou achar. Daqui a pouco, não precisa ser agora não. Porque eu organizava, eu convidava para ficarem lá em casa, poucos, né? Porque só tinha um andar de baixo que tinha 2 quartos, então... A senhora morava onde? No Castelo, em Santa Teresa. Nessa ocasião. Que hoje é o consulado alemão. É o consulado alemão. No Rio de Janeiro, né? Que o consulado comprou inteirinho o prédio do Castelo. Né? Mas porque ela pertencia a Dona Vitalina, porque era sobrinha do rei do cacau na Bahia, não é? Então, elas fizeram isso. Mas essa história toda de artistas, depois eu fui morar, eu morava, quando me casei, num apartamento de 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, que papai me deu, e em frente à igreja Santa Margarida Maria, no Rio de Janeiro, que tinha aquela praça, depois tinha escola pública, e logo depois, e era onde eles deixavam que a gente
fosse carregando carrinho de criança e puxando ou no colo ou para brincarem. Então, o Rodolfo Hermano fez muito isso, né? E era um ponto excelente lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, perto, junto, e ao mesmo tempo junto de tudo isso que tinha na igreja, né? Mas era tudo Aí a senhora interessante, oferecia para ficar na sua residência, né? Os artistas. porque... Mas o Nelson sempre esteve hospedado comigo, sempre teve lugar na minha casa. Em pequenos garotos brincavam muito. Esse castelo deu uma dor de cabeça para a Guida e para o próprio Nelson. Eu disse, não faça besteira, pelo amor de Deus. Ele subia no muro de 1 metro de largura de pedra, todo. A Guida, o Rodolfo, todo mundo. Tinha quantos anos Sérgio. ele? Eles tinham poucos anos. Não 8 tinham anos? muitos anos, não. Mas já eram grandes e faziam as besteiras porque... Mas a partir de quantos anos ele começou a frequentar a sua casa? Por quê? Não, a partir de quantos anos ele começou a frequentar a sua casa? Frequentar a minha casa foi a partir dessa época que eu morava já no castelo de Santa Teresa. Uhum. Ele tinha o quê? Uns 10 anos? Tinha uns 10 anos, pelo menos 10 anos, ele tinha 10, 11 anos. Rodolfo Hermano que deve saber, porque ele estava sempre ligado ao Nelson, né? E eu comprei uma casa muito boa lá, porque tinha aquecimento em toda a casa, porque era feito por um suíço que tinha feito uma tramóia para levar para a Europa, e isso não era permitido, porque ele veio a trabalho fazer, fizeram a casa para ele ficar, não é? E ele tinha não sei quantos quilos ou quantas peças de couro, não sei quantas peças de bonitos trabalhos, né? E eles não admitiam isso. Então, eles mandaram o suíço embora e ainda pagando todas as coisas, né? De volta, dando, porque pertencia a quem tinha mandado, né? Uhum. Foi muito, muito engraçado isso, essa coisa. Mas, então, como eu disse a vocês, com essa brincadeira toda, tudo essas brincadeiras do Nelson lá em casa, eles gostavam muito de brincar, como é que é? Gato-mia. Gato-mia dentro de casa, né? Então, escondiam e dizia assim, eu chegava, quem estava para descobrir onde estava o gato, né? Em geral me punham para eu descobrir ou alguém, né? E o Rodolfo só escondia alguém lá. Mas gato mia. E alguém fazia miau, miau, miau. Cada um fazia um miau de um jeito. E era muito miau demais, mas eu não sabia nunca onde estava, é claro. Que era tanto miau, miau, miau. Gato mia, outra coisa que era... Era vôlei, mas ele não gostava de jogar vôlei porque tinha lá em casa também uma área para a gente fazer jogos, né? Mas,
Outra vez, o concurso internacional de piano, nós viemos para São Paulo e eu tinha alugado, meu cunhado tinha nos alugado para ver uma casa muito boa no Sumaré. E levamos um piano pequeno para lá, né? Um piano Steiner bom, médio, não era pequeno. E tinha uma parte arredondada onde eu coloquei o piano, né? E depois tinha um degrau mais alto para pessoas assistirem, não é? E cadeiras, eu tinha bastante, tanto que tem cadeira para todo lado aqui. Mas foi interessante, porque aí eu tive todo o pessoal do primeiro concurso internacional, né? Com a senhora, hospedado lá? É. Olha. Nem me lembro mais quando foi também a data, né? Mas foi há muitos anos. Mas foi estranho. São essas pequenas coisas. A senhora tem várias fotos com ele, né? A senhora tem várias fotos com o Nelson ainda jovem, bem jovem. Muita. Eu vou ver agora, eu vou procurar tudo. Mas com muito tempo, com muita tranquilidade, porque vai ter muita coisa. Nós tínhamos uma lancha. E esta lancha ele gostava muito de ir conosco, né? E levava, às vezes, alguma outra pessoa, o Miguel, que eu conhecia, que era filho da violonista, como é o nome dela, que era doidinha de pedra. Mas o Nelson, então, ria muito. Ele, posso levar o Miguel? Pode, assim ele ficar longe da mãe dele. E ela não amava. Porque quando ela ficava lá em casa, ela não tinha cerimônia nenhuma. Ela tinha os óculos, um estava com uma lente, o outro sem, só com uma lente. Ela não enxergava direito. Ela passava a mão nos óculos do Rodolfo. Rodolfo queria... Meu marido queria matá-la. Yolanda, manda essa louca embora. Coisa desse tipo, né? E tudo. Ele disse assim, você não me traz mais artista, não me traz, porque aprontam cada uma e eu não quero levar as sobras. Eu digo, o Rodolfo, mas artista é assim mesmo. Mas foi interessante. Foi uma ocasião que eu estava nessa casa lá da Rua Palmeiral, que começou a chegar um monte de gente. Sidon, meu Deus do céu. Todos eles apareceram ontem, todos na homenagem? Na apresentação. O Cohen... Posso filmar vocês? Pode continuar conversando. Posso filmar vocês? Pode. O quê? Posso filmar vocês conversando? Pode filmar. Pode filmar, mas essas duas que não querem tirar a máscara, eu estou achando isso... vamos tirar a máscara um momento. Põe para baixo. Pronto. Que bom. Parecer bonita no vídeo. Pronto, eu fico aqui, eu me meto também aqui, faço até pose. As amigas conversando. Que coisa colocando boa. as fofocas em dia, as notícias, Dona Yolanda, Dona Emília, Raquel Aranha. É isso mesmo? Tá bom? Olha que dia bonito. Conversa que só a Yolanda sabe, viu?
Então a gente está aqui, nossa, se deliciando, porque só a Yolanda sabe todos esses detalhes, né, da vida do Nelson. Mas essas coisas todas foi interessante, porque coincidências assim sempre comigo. Nós estávamos procurando uma casa e não encontramos, né? Aí a Bárbara Kochutz, que é uma amiga, disse assim, Yolanda, eu tenho casa já. E as crianças dos poloneses, as filhas, se davam muito como nossas filhas até hoje. A Marta, quem é que viu? A Marta, quem viu foi a... Mas você me viu com uma moça aqui, loura, alta, magra. Uma ocasião nós estávamos assim, eu digo, olha que é a Emília, minha amiga. Ela toca? Não, ela não toca piano, mas a Guida tocava. Mas elas andavam a cavalo, muito nas fazendas que eles tinham em Londrina e tinha Londrina e tinha não sei onde, perto das cascatas do Iguaçu. Mas eu só sei dizer que houve muita amizade entre essa família polonesa, estão até hoje, porque a Guida foi para a Europa, não é? Tem um apartamento que o pai deu em Cascais, e ela então encontra toda a família, o Kochutz, que toda ela, inclusive a Bárbara, quando os filhinhos, os netos dela, netos não, quando os netos dela chegavam, ela dizia assim, você vai ao hospital, retira a mãe e o pai e me traz aqui. Você passa por aqui, depois você entrega a eles. Mas você passa para me mostrar meu netinho. E eu fazia aquilo com o maior prazer do mundo. Então, os netinhos da Bárbara foram todos apresentados por mim, né? E o Oscar foi o primeiro netinho. Depois veio a... Como é o nome dela? Eu falei com ela. Estou falando com eles todo dia, é tanta gente que eu não sei nem...